Olá pessoal, sejam bem-vindos à resolução da prova do segundo ano, da segunda etapa, da AC1 no caso, onde a gente vai verificar as questões, as principais dúvidas para que você tenha um entendimento. Não só é importante que você faça a prova, de que você compreenda o conteúdo e resolva essa prova, mas que você também acompanhe conosco a resolução dela, tá bom? Então, nos comentários gerais aqui, não foi uma prova com muita dificuldade, foi uma prova que trouxe para você a exata análise daquilo que a gente viu em sala de aula, tá certo? E a gente vai ver isso aqui através do processo de resolução. Eu sou o professor João Paulo Gugel e convido a você, nesse momento, a gente fazer uma imersão aqui nessa prova, que tem com certeza um conteúdo muito importante para a sua vida acadêmica e também para futuramente o seu vestibular, tá bem? Então vamos aqui comigo para iniciar a nossa resolução dessa prova. A primeira questão diz o seguinte: os alelos responsáveis pela determinação genética dos antígenos do sistema sanguíneo AB0 ou ABO estão localizados em um locus do cromossomo 9, tá? Isso aqui basicamente é uma informação a mais, não vai mudar muita coisa para você não. Já os dois genes do sistema RH estão localizados no braço curto do cromossomo 1. Isso é uma informação apenas a mais, não vai trazer nenhum tipo de acréscimo ou dificuldade para a questão. E aí ele vem com a seguinte proposta: caso uma mulher A negativa, heterozigota, quando ele fala que essa mulher é A negativa e ela é heterozigota, ele está dizendo que ela é IA, Izinho, como a gente já viu, tá? E aí ela casa-se com um homem do grupo sanguíneo 0, sabemos que o 0 é o recessivo, ele é o Izinho, e ele é positivo, tá? Essa mulher, gente, como ela é negativa, ela vai ser o Rzinho, tá bem? E aqui nós temos que esse rapaz, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês observarem, ó. E esse rapaz, ele é do grupo sanguíneo 0, mas ele é filho de um pai sem RH, ou seja, ele é filho de pai RH negativo. Então o pai dele é Rzinho, ele tem que herdar um gene Rzinho do pai, concorda? Então como ele é positivo, ele é Rzão, e como o pai é negativo, né, ele vai ter um Rzinho herdado do pai. Então, a gente vai analisar aqui o seguinte: ele quer saber qual é a probabilidade, né, de terem um filho A do sexo masculino e RH positivo. Então vamos aqui, olha só. Para serem do grupo sanguíneo A, a gente vai realizar esse cruzamento aqui, ó, tá bom? Então quais são as possibilidades? Esse gene, ó, IA com o Izinho, vai ficar IA, Izinho, tá bom? Depois eu vou ter esse mesmo gene IA com Izinho, mais uma vez, IA, Izinho. E depois esse gene aqui, ó, Izinho, e depois esse gene com esse outro que vai ser o quê? Izinho novamente. Então a chance de ser do grupo sanguíneo A, aqui vai ser de quê? Vai ser de 1/2. Tranquilo? A primeira parte está resolvida. Na segunda parte, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que esse indivíduo aqui, ele quer saber que ele seja do sexo masculino e RH positivo, não é isso? Então eu vou ter isso aqui, ó. Primeiro cruzamento, Rzão, Rzinho, depois Rzinho, depois Rzão, Rzinho, e depois Rzinho. Então, novamente eu vou ter o que aqui? A gente vai ter 1/2 de chance de ser positivo, tá? Metade dos indivíduos aqui positivo, tá ok? Só que ele fala também que quer do sexo masculino. E no sexo masculino eu vou ter o quê? Mais 1/2, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Multiplicar os resultados. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E aqui vai dar o quê? 1 sobre 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. A resposta aqui vai ser o quê? 1/8, tá? E se a resposta vai ser 1/8, esse indivíduo aqui, ele vai ter 12,5% de chance de atender a exigência aí da questão. Portanto, a resposta dessa questão é o item A. Tranquilo? Então, agora que você entendeu essa questão, a gente vai para a próxima.
E agora nós vamos para a segunda questão da nossa prova. Também uma questão sem muito mistério. Olha só. Ele diz o seguinte: a membrana dos glóbulos vermelhos carrega uma grande variedade de proteínas de superfície. Aqui, ó, tá dizendo, tá? Bem como proteínas que atravessam a camada lipídica da própria membrana celular. Essas proteínas de superfície e glicoproteínas que carregam os antígenos do grupo sanguíneo e sua especificidade é determinada pela sequência de oligosacarídeos, por exemplo, ABO, ou pela sequência de aminoácidos, Kel, Duff, Kid e MNS. Esses antígenos são atribuídos a sistemas ou coleções de grupos sanguíneos com base em sua relação entre si, conforme determinado por estudos sorológicos ou genéticos. E aí ele fala: sobre os sistemas sanguíneos em seres humanos, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, primeira parte. O sistema AB0 em humanos é um exemplo de alelos múltiplos. Sim, né? Porque a gente sabe que nós temos aqui os genes IA, o gene IB e o gene Izinho, né? E a gente vai escolher apenas 2 genes desses aqui. Eu tenho 3 opções, então é um caso de polialelia. Até aí tudo bem. Enquanto o sistema RH refere-se a um exemplo de ausência de dominância. Já errou, né? Porque o RH você tem um gene Rzão aqui e você tem o gene Rzinho. Então aqui já prova de que se você tem Rzão, Rzinho, o Rzão domina, o indivíduo vai ser do grupo, vai ser positivo. Então essa questão aqui está fora de cogitação, esse item está errado. As diferenças entre os grupos sanguíneos são devidos a 2 tipos de proteínas aglutininas presentes na membrana das hemácias. Já errou também, porque o que fica na membrana das hemácias são os aglutinogênios A ou B, tá bom? Então, a pessoa do grupo sanguíneo A tem o aglutinogênio A, quem é do grupo B tem o aglutinogênio B, quem é AB tem os 2 e quem é 0 ou O não tem nenhum desses aí, tá ok? Então aqui também já está errado, ok? Quem tem grupo sanguíneo tipo B apresenta aglutinogênio B, falamos isso, né? Que fica na hemácia. E aglutinina anti-A, que fica, né? São os anticorpos que vão ficar no plasma sanguíneo. Em caso de necessidade, pode receber sangue do tipo B ou 0, que é o doador universal. Verdadeiro. Então, o terceiro item aqui está verdadeiro. Tá ok? 4. Pessoas com tipo sanguíneo AB têm aglutininas A e B em suas hemácias. Opa, aglutinina não. Ele tem aglutinogênio. Está errado mais uma vez aqui. Tá bem? A probabilidade de pais com grupo sanguíneo A terem filhos com grupo sanguíneo 0 é 0. Ou O, no caso 0. Não, porque os pais podem ser IA Izinho e podem ser IA Izinho. E nessa possibilidade aqui de fecundação, de formação de um indivíduo, ele vai ser Izinho Izinho, portanto ele vai ser do grupo O. Então esse item também está errado. A gente só tem como certo aí o terceiro, tá? Então nossa resposta vai ser o quê? Somente a afirmativa 3 está correta. Item D de dado. Ok, pessoal? Bom, vamos aqui para a próxima questão, que vai ser a questão 3, uma questãozinha que a gente tem que ter o máximo de atenção nela, tá ok? Então vamos lá, olha só. Para um dado caráter ligado ao sexo, Adriana apresenta o genótipo XMzão e XMzinho. Então essa aqui é quem? Adriana. Nós temos Roberta, XMzão, XMzão. Aqui, ó, Roberta. Ok? E nós temos o Wagner, que vai ser XMzinho, Y, tá? Então, esse rapaz aqui é o Wagner. Tranquilo? Então, olha só. Roberta e Wagner podem ser filhos de Adriana. Veja bem, a Roberta, ela pode ser filha dessa moça, da Adriana? Pode. Porque aqui ela pode receber o gene Mzão aqui e tá tudo certo, tá? Desde que ela receba o Mzão do seu pai, porque os pais
dão para as filhas mulheres o seu cromossomo X e para os seus filhos homens o cromossomo Y, como nós vimos em sala de aula. Então, até aí tranquilo, né? Roberta e Wagner podem ser filhos de Adriana. Vamos ver agora o Wagner. Ora, o Wagner, ele vai receber do seu pai o cromossomo Y, tudo bem? E da Adriana ele poderia ter recebido esse cromossomo X com o gene Mzinho. Tá tudo certo. Aqui tá tudo ok, tá bom? Vamos lá. Próximo item. Wagner, Roberta e Adriana podem ser irmãos, filhos de um mesmo casal. Está dizendo que os três aqui podem ser irmãos. Bom, gente, pode. Desde que os pais sejam o quê? X, Mzão, X, Mzinho, tá ok? E sejam X, Mzão, Y. Tá? Você pensou nessa possibilidade? Tenho certeza que sim. Então vamos ver aqui, ó. A Adriana, ela vai ser Mzão e Mzinho. Então ela vai receber o que aqui, ó? Um gene Mzão do pai e um Mzinho da mãe. Tá ok? Então tá tudo certo para ela. Roberta tem que ter Mzão e Mzão. Isso faz com que você entenda que o pai em questão aqui não pode ser Mzinho, porque no caso a Roberta vai receber um Mzão de cada um. Então ela vai receber esse Mzão aqui do pai e esse outro Mzão da mãe, desses pais, né, do pai e da mãe aqui em questão. Tá tudo certo. Até aí tudo bem, né? Bom, e a Adriana, que é o quê? Adriana que é heterozigótica aí, a gente já viu, ó. Então Wagner, Roberta e Adriana. Podem ser? A Roberta é Mzão, pode, já vimos aqui, né? O Wagner, Mzinho que recebeu da sua mãe, também pode, e o Y do pai. E a Adriana que é Mzão e Mzinho. Ela recebeu o quê? O Mzão do pai e o Mzinho da mãe. Então, também tá tudo certo. Tá? Pode ser. Também. Wagner pode ser pai da Adriana e irmão da Roberta. Vamos ver se isso aqui tá certo. Vamos lá. O Wagner, ele pode ser pai da Adriana. Olha só, gente. O Wagner poderia ter dado esse gene aqui, Mzinho, tá certo? Vocês estão acompanhando? Veio dele aqui, o Mzinho, tá certo? E a mãe, a Adriana recebe da mãe o Mzão. Tá aqui, o Mzão da mãe. Tá tudo certo também, tá certo? Então, Wagner pode ser pai da Adriana? Pode. E pode ser irmão da Roberta? Pode, porque a gente já viu que todos podem ser irmãos, tá? Então, beleza, tranquilo também esse item. Adriana e Wagner podem ser filhos de Roberta. Olha só. Gente, a Roberta é Mzão e Mzão. A questão disse isso pra gente lá no começo. O Wagner tem um Mzinho, que a questão falou. Então, o Wagner, ele não pode ser filho da Roberta. O Wagner tem que ser filho de quem? De uma mulher que tenha pelo menos um gene Mzinho. Então, esse item não pode, tá ok? Então, vai ser o item 1, 2 e 3. Resposta da questão, item A de avião. Então, gente, agora vamos para a quarta questão. Acompanhe aqui comigo. Veja bem, olha só. A herança de características genéticas influenciadas pelo sexo deve-se a genes cujo padrão de dominância ou recessividade depende do sexo do indivíduo. A calvície, por exemplo, é uma característica fenotípica determinada por um alelo C que se comporta como dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Vamos lembrar disso, né? A gente já comentou também em sala de aula com vocês que se a pessoa for cesão, o homem, aqui você vai ter um homem calvo. Tranquilo? Se for cezinho, a mesma coisa. O homem também é calvo. O homem só tem a sua cabeleira normal, vasta, sem ser calvo, se ele for cezinho. Tranquilo? Então, isso aqui é um homem normal, sem ser calvo. No caso da mulher, gente, é diferente, tá? A mulher, ela é calva apenas nessa situação cesão. Então, esse gene, aqui, ó, ele se comporta de maneira diferente entre homens e mulheres, por isso que a gente fala que essa herança ela é influenciada pelo sexo. Já a mulher cezinho e cezinho, tá? É uma mulher que tem cabelo normal, lembrando que nas mulheres o padrão de calvície se dá onde a mulher tem uma implantação de cabelos um pouco mais para trás, é como se ela tivesse aparentemente a testa um pouco maior,
tá certo? E tem menos cabelo, tá? O cabelo dela é mais, como se diz aqui entre a gente, mais ralo, né? A densidade capilar dela vai ser menor. Tudo bem? Então ele fala: assinale a alternativa correta referente às propriedades genotípicas ou fenotípicas dos descendentes do cruzamento entre um homem não calvo. Olha só como é que é o homem não calvo, gente. Vou dar um aumento aqui, ó. Um homem não calvo é Czinho, Czinho, tá bem? Então ele fala de um homem não calvo e uma mulher calva. Então a gente sabe que a mulher é calva apenas na circunstância Czão, Czão. Tá ok? Então, todos os filhos desse casal aqui serão o quê? Czão, Czinho. Tá ok? Todos os filhos do casal serão heterozigóticos. Todos. Então, o que é que a gente vai dizer aqui? Seguinte. Item A. Todos os descendentes, sejam homens ou mulheres, serão calvos. Não, né, gente? Porque a mulher Czão, Czinho não é calva. Tudo bem? Vamos para o item B. 50% dos filhos e 50% das filhas mulheres serão calvos. Gente, não tem 50% aqui. Todo mundo aqui vai ser o quê? Olha só. Todo mundo aqui vai ser Czão, Czinho, tá? Então, quando ele fala 50% dos homens, está querendo dizer que no caso dos homens, metade será calvo, metade não. Veja bem, se todo mundo é Czão, Czinho, todo homem será calvo e toda mulher será não calva, tá? Então, esse item também não faz sentido. Vamos para o item C. Todos os filhos homens serão calvos. Faz sentido? Czão, Czinho? Faz. E todas as filhas mulheres não serão calvas. Porque a mulher só é calva, Czão, Czão. Tá? Facílimo, né? Devido à heterozigose do genótipo. Tá aqui, Czão, Czinho é heterozigótico. Tá bom? Então, a resposta é o item C de casa. Muito fácil essa questão. Outra questãozinha que foi bem fácil também foi essa daqui, ó. Tá? A questão 5 diz o seguinte: a doença hemolítica do recém-nascido, que a gente conhece também como eritroblastose fetal, aonde a gente já viu que a mãe, no caso da eritroblastose fetal, tem que ser RH negativo, Rzinho, Rzinho, né? O filho vai ser Rzão, Rzinho, seguramente heterozigótico, tá? Por quê? Porque ele recebe um Rzinho da mãe e o filho tem que ser positivo, tá certo? E sabemos que isso só acontece, a eritroblastose em si só acontece quando a mãe, tá, passa por uma segunda gestação de um filho RH positivo ou ela foi previamente sensibilizada, tá ok? Bom, então vamos aqui à questão. Após o parto dessa criança, a mãe produziu anticorpos anti-RH. Sim, porque a criança, vamos lá, a mãe está grávida, não há mistura sanguínea via placenta, a mãe está grávida, a mãe, enquanto existe, né, a gestação, não há nenhum tipo de problema para a primeira criança, só que essa criança ela vai, ao nascer, passar algumas hemácias positivas para a mãe via placenta, tá ok? E aí essa mãe, ela vai tender a sensibilizar. O que é que a gente pode fazer para que a mãe não produza esses anticorpos? Bom, ela vai tomar um soro contendo anticorpos anti-RH, que a gente até chama, né, assim, é um nome meio comercial, de vacina de Hogan. E essa vacina ela tem que ser tomada basicamente entre a 28ª semana, tá? E a 32ª semana de gestação ou até 72 horas após o parto, tá bom? E aí, sabemos que na verdade isso não é nenhuma vacina, é um soro, porque já contém os anticorpos prontos que vão destruir aqui, né, as hemácias fetais. As hemácias fetais serão destruídas, tá ok? Então vamos lá. Com relação ao sistema sanguíneo RH dessa família, a criança gestada liberou anticorpos no sangue materno, que provocarão a doença em uma próxima geração. Ele não liberou anticorpos, tá? Até porque uma criança positiva não pode ter anticorpos contra ela mesma, fora de cogitação. A aplicação do soro anti-RH na mãe, momentos antes do parto, evitaria essa situação, tá? Em uma próxima gravidez. Gente, veja bem, é possível? Sim. A resposta é essa? Sim, tá? Pode evitar-se
tá? Essa situação. Quando a mãe toma esse soro anti-RH, bem colocado aqui, soro e não vacina, anti-RH, porque aí essas hemácias serão destruídas e a criança não, a mãe, no caso, não vai produzir anticorpos que passem para o próximo filho na segunda gestação. Ok? Muito bem. Então a resposta da questão é o item B de bola, como explicado aqui para vocês. Tranquilo? Então vamos para a questão de número 6. Olha só, muita atenção nessa questãozinha 6. De acordo com a segunda lei ou lei da segregação independente, os genes responsáveis por duas ou mais características separam-se de forma independente na formação dos gametas. Gente, se você teve a atenção de olhar para a questão 6, tem um aqui depois que você vai responder baseado no enunciado dessa, tá bom? Isso é aquela nossa sagacidade de fazer prova observando tudo que nos é dado como opções. Então, eles se combinam ao acaso, tranquilo. Assim, quando o cruzamento ocorre entre 3 ou mais características, chamamos de trihibridismo e polihibridismo, respectivamente. Com base na segunda lei de Mendel, calcule o número de genótipos do cruzamento entre dois indivíduos que apresentam a seguinte constituição genotípica. Ele quer saber quantos genótipos eu vou ter, tá? Do cruzamento entre os dois indivíduos que estão abaixo. Então vamos lá. Esse camarada aqui, ele vai poder produzir quais tipos de gametas? Azão, Bzinho, lembra que é um de cada, Czão, Dzão. Tranquilo? Outro que ele vai poder produzir, Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Existe algum outro? Sim, ele pode produzir Azinho, Bzinho, Czão, Dzão, tá? E ele pode produzir também o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. E aí a gente vai fazer aquele quadrado, lembra? Ó, aquele quadradinho, teorema de Punnett, né? Aqui você vai ter esse indivíduo Y, Azinho, Bzão, Czão, Dzão. Tranquilo? E aqui você vai ter o quê? Agora, Azinho, Bzão, Czinho, Dzão. Pronto. Agora vai ficar fácil, porque a gente vai fazer, tá? Apenas a junção. Eu vou só corrigir aqui para ficar espaço. Pronto. Olha aqui, ó. A gente vai fazer a fecundação, vai juntar esses gametas aí. Então, o que é que eu vou ter, ó? Azão, Azinho, tô juntando, tá? Tô juntando esse com esse daqui. Lembra? Sala de aula, hein? Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão. Tranquilo? Nada de dificuldade aí pra gente até agora, tranquilo. Vamos ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Tá? Eles são iguais? Não, não são iguais. Eu vou ter Azinho, Azinho, tá? Depois eu vou ter Bzão, Bzinho, tá? Depois eu vou ter o que aqui, gente? Olha, observa. Czão, Czão e Dzão, Dzão. Depois eu vou obter Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Ok? Agora nós teremos, do lado de cá, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Estamos quase acabando. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho e o Dzão, Dzão. E aí nós teremos o quê? Agora, só juntando, Azinho, Azinho. Depois nós teremos o quê? Bzão, Bzinho. Depois o Czão, Czinho. E por último o Dzinho, Dzinho. E depois, por último, Azinho, Azinho. Olha só. Bzão, Bzinho. Czinho, Czinho. E Dzão, Dzão. Ele quer saber quantos são diferentes.
diferentes. Bom, para a gente achar os diferentes aqui, vamos procurar os iguais. Então, vamos lá. Vamos pegar esse primeiro aqui. Tem algum igual a esse, gente? Então, vamos lá. Azão, azinho. Vamos procurar. Será que esse daqui é? Esse primeiro aqui de baixo não é igual, porque tem o Czão diferente, tá? Os de baixo também não importam mais, esses 4 de baixo, porque eu tenho que procurar um que seja azão, azinho. Então, vamos olhar aqui de lado. Também esse aqui não é igual, tá? E esse aqui, que eu estou marcando com a bolinha, também não será igual. Tudo bem? Então, esse aqui é um tipo. Temos aqui um tipo diferente, não tem outro igual. O de baixo aqui, vou marcando com a bolinha para você me acompanhando, tá? Eu vou ter o quê? Azão, azinho. Então, será que eu tenho algum igual a esse? Olha só, tem. Esses dois aqui são iguais, ó. Estão vendo? Esse daqui e esse daqui são iguais. Então, eles pertencem ao mesmo tipo. Tranquilo? Tá? Vamos conferir aqui. É isso mesmo. Bom, então, esse aqui é único, esse aqui é único, e aqui nós temos esses dois aqui, um terceiro tipo. Tá bom? Até agora, 3 genótipos. Tá? Esse daqui, azinho, azinho, bezão, bezinho, czão, czão, só tem ele. Estão vendo, ó? Só tem ele. Achamos o quarto genótipo, tá? Quarto genótipo que é exclusivo. Agora, esse aqui de baixo e esse aqui são iguais. Azinho, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, dzão, dzão. São iguais. E esse aqui é único. Então, olha, quantas bolinhas nós temos? Uma bolinha que é único, 2 bolinhas que é único, 3, 4 únicos. Aí eu vou ter o quê? Ó? Esse aqui é um só e esse aqui é um só. Nós teremos 6 genótipos diferentes. Professor, eu tenho 8 respostas aqui desses cruzamentos. Mas como tem 2 iguais e depois tem mais 2 iguais, um ao outro, só sobraram 6 opções. Portanto, a resposta é item B de bola. Questãozinha também, gente, sem nenhum problema, questãozinha fácil, tá? Como visto por vocês aqui conosco em sala de aula no Colégio Antares. Bom, pessoal, então vamos agora à questão de número 7, que diz o seguinte: na primeira metade do século XX, o cientista austríaco Karl Landsteiner e sua equipe realizaram uma série de experimentos, tá? Na tentativa de demonstrar que os indivíduos possuíam diferenças em seus sangues. E em 1930, o mesmo cientista recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta dos grupos sanguíneos AB0. Mais tarde, em 1940, estabeleceu o denominado fator RH. Diante desse contexto, é correto afirmar que, tá? Quer que você analise as afirmativas, mas quer que você marque as corretas aí. Bom, vamos lá. Primeiro, os 4 fenótipos do sistema sanguíneo AB0, A, B, AB e 0, são determinados por 2 pares de genes. Bem, aqui nós temos um erro, tá? Não tenho 2 pares de genes, tenho apenas um par de genes, tá? Por exemplo, se você for do grupo sanguíneo AB, você vai ter o gene IA e o gene IB. Então, em qualquer caso, você vai ter apenas um par de genes e não 2. Em relação aos fenótipos sanguíneos apresentados pelo sistema AB0, destaca-se que o alelo IA determina a ausência do aglutinogênio A. Galera, é justamente o contrário, tá bom? É justamente o contrário. Quem tem o IA vai ter, sim, o aglutinogênio A. Não é ausência, é presença. Então, está errado. Terceira, o sistema RH foi observado pela experimentação da inoculação de eritroblastos de macaco rhesus em coelhos, a qual produziu anticorpos denominados de anti-RH. Bom, olha só, eu vou pegar a inoculação de eritroblastos do macaco, tá certo? E vou colocar no coelho, ele vai apresentar o RH, o anticorpo anti-RH. Nesse caso está errado por um detalhe, tá bom? Não são eritroblastos. Inclusive, lá na parte que a gente fala sobre eritroblastose fetal, a gente conversa em sala de aula que esse eritroblasto, ele é a célula jovem. Não tem como eu... É muito mais difícil você conseguir um eritroblasto, vai ter que procurar a medula do macaco, não vai fazer isso. Você pega o sangue com os eritrócitos. A palavra correta aqui, ao invés de eritroblasto, ou você vai utilizar hemácias, ou vai utilizar eritrócitos, que é essa célula na sua forma adulta, tá ok? Então tá errado por esse detalhe. Os fenótipos do sistema RH são determinados basicamente por 2 alelos, Rzinho e Rzinho,
onde Rzão, está dizendo aqui, é condicionado como dominante e o Rzinho como recessivo. Verdadeiro, tá? O fator RH, ele é uma herança que envolve dominância. Bom, e o quinto diz o seguinte: o indivíduo do grupo AB, que possui aglutininas no plasma, parou por aí. Ele não tem aglutininas no plasma, ele não tem anticorpo. Até porque se ele tiver anti-A ou anti-B, ele vai se matar, tá bom? Então não é isso que ele quer, não é o que vai acontecer, só está correto o item 4. Então a resposta da questão é o item B de bola, tá ok? Muito bem. Questão 8, uma questão conceitual sobre a segunda lei de Mendel, tá? Olha só, o que que a gente sabe sobre a segunda lei de Mendel? Ela é uma herança que envolve 2 ou mais pares de genes simultâneos, tá certo? Em que a gente tem a chamada lei da segregação independente, tá? Em sala de aula, a gente vê exatamente essa situação aqui, ó. Vou desenhar aqui 2 células. Aqui você tem, ó, um par de cromossomos. Aqui o gene Azão. Aqui nós vamos ter o gene Bzão. Vou apagar aqui. Aqui o Azinho e aqui o Bzinho. Tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês aqui que não estava aparecendo. Pronto. Agora sim. Você está vendo. Pronto. Pronto. Agora está tranquilo. E aqui você tem o seguinte, olha. Nesse segundo caso aqui é diferente. Por quê? Porque aqui você vai ter o gene Azão, o seu alelo Azinho, o Bzão e um Bzinho. Professor, me explica qual é a diferença aqui. Isso aqui é diferente uma coisa da outra, tá? Vou te explicar qual é a diferença. Aqui você tem os 2 genes, né, os 2 pares em um só par de cromossomos. Então, para onde esse gene Azão for, o gene Bzão vai junto. Isso aqui não é um caso de segunda lei, porque não é segregação independente. Aqui nós temos um caso na genética conhecido como linkage. E aqui nós temos um caso conhecido como segunda lei de Mendel. Por que, professor, que aqui é a segunda lei? Porque a separação desse par, aqui ó, A, um gene separado do outro, o Azão do Azinho, não interfere aqui embaixo, ok? Então é uma segregação completamente independente. Então, já podemos vir de cara para não perder tempo e não entender. Ó, os fatores para 2 ou mais caracteres distribuem-se independentemente para os gametas, tá? E, obviamente, nos gametas vão se combinar ao acaso. O que é que ele quer dizer com isso? Que você pode formar um gameta Azão com um gene Bzão. Isso aqui seria um gameta. Você pode ter um gameta Azão com um gene Bzinho, seria outro, tá? Azinho com um gene Bzão, aqui seria outro. E Azinho com um gene Bzinho, aqui seria outro também. E nós temos 25% de chance para cada um. Então, tá? Facílimo você ter marcado o item D de dado. Tranquilo? Próxima questão é a questão de número 9. Né? Vimos também, tá? Quero só lembrar vocês, antes de começar a questão, que no momento da fecundação você tem aqui um óvulo. Esse óvulo tem aqui o núcleo. Vou ajeitar esse núcleo e colocar maior. Você tem aqui um núcleo com o seu material N, porque é o óvulo. E aqui você tem esses pontinhos que são as mitocôndrias, bem como também tem todas as organelas, né, lá do óvulo. E quando o espermatozoide chega para realizar aqui a fecundação, a única coisa que ele vai trazer aqui para o interior desse óvulo é o quê? Um núcleo dele. Ele não entra com mais nada, a participação dele é apenas o seu material genético principal. Então aqui vai acontecer a junção, né, a fertilização, a junção. Você vai ter a formação da célula ovo ou zigoto e todo o aparato de organelas e sobretudo mitocondrial, que é onde a gente está querendo chegar aqui, pertence ao óvulo. Isso significa dizer que todas as nossas mitocôndrias que nós temos, todo o DNA que está dentro dela, pertence à mãe. Tá? Então, o meu DNA mitocondrial veio de onde? Da minha mãe. O seu DNA mitocondrial veio da sua mãe, não tem nada a ver com seu pai. Tá? Então ele fala, considere a união entre um homem portador da doença de Leber, neuropatia causada por uma mutação em um gene do DNA mitocondrial, tá? E esse cara se casou com uma mulher normal. Então eu te pergunto, os filhos desse cara vão ter essa doença de Leber?
Não, porque as mitocôndrias são todas da mãe. Bom para ele nessa questão, né? Que a mitocôndria tenha sido da mãe. Então, qual é a proporção de descendentes, né, desse casal que vai ter a doença do pai? Ninguém tem. Então, aqui vai ser 0%. Item A. Facinho, né, gente? Muito facinho. E aí, 10. Vamos aqui comigo. A síndrome de Goltz é uma doença genética rara, muito comum, mais comum, aliás, em indivíduos do sexo feminino e, na maioria das vezes, resulta em aborto dos fetos do sexo masculino. Olha só. A doença é dominante, importante você sublinhar isso daqui nas questões, tá? E ligada ao cromossomo X, muito importante também. Então, é uma herança ligada ao sexo, tá bom? Admita uma família formada por um homem com a síndrome de Goltz. Então, vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui o homem X, Gzão, tá? Em referência à doença Goltz, tá? Esse homem, um homem com a síndrome de Goltz. Por que eu botei o Gzão? Porque a doença é dominante. E ele é XY, que é homem. E ele vai ter um filho com uma mulher que não tem a doença. Logo, essa mulher, se não tem a doença, não tem nem sequer o gene. Porque se tivesse o gene, seria doente pelo fato do gene ser dominante. Então, ela é Gzinho. Perfeito? Vamos ver como é que vai ficar a descendência disso daqui, ó. Aqui vai ser XGzão. Gzinho. No segundo caso, a mesma coisa. XGzão, Gzinho. Depois você vai ter X, Gzinho, Y, né? E você terá X, Gzinho, Y de novo. Isso significa dizer, pessoal, que todas as mulheres nessa questão, todas as mulheres, elas vão ter a doença de Goltz, tá bom? E isso quer dizer que você só terá homens nesse casal normais. Conclusão simples a que você chega. Tranquilo? Admita uma família formada por um homem com a síndrome de Goltz e uma mulher que não tem a doença com 4 filhos, sendo 3 meninas e um menino, todos vivos. O número de filhos do casal que tem os sintomas da doença é qual? Gente, olha só. As meninas, tá? Elas vão ter Goltz, tá certo? As meninas, todas as meninas têm, tá bom? E os homens não têm. Então, essas 3 meninas aqui, né? Todas elas vão ser X, Gzão, X, Gzinho. E esse menino, perdão, não tem, porque ele vai ser X, Gzinho, Y. Então, ele pergunta, o número de filhos do casal que apresentam os sintomas da doença são somente as mulheres, porque todas as mulheres têm a doença de Goltz. 3. Resposta C de casa. Tá ok? Bom, então aí fica fácil você entender a nossa prova. Você entendeu aqui os comentários, tá? Aqui nesse episódio, digamos assim, do Antares Resolve. E para você fica não somente o aprendizado de ter estudado antes da prova, de ter feito a prova e consolidado seus conhecimentos, e de agora também poder ter visto essa resolução elaborada aqui pela nossa equipe. Tá ok? Então um grande abraço, estudem como sempre e a gente se vê em sala de aula. Tchau, tchau!